Gostaria de fazer um teste aqui. Não sei se todos, quem está ao vivo aqui, me acompanhando. Boa noite. Pra mim não tá aparecendo ainda. Você tá onde? No seu perfil do Face? Sim, Mas na página ou no perfil pessoal? perfil pessoal. Tem 3 pessoas. Aqui no log de evento não precisa do fone, né? Não. Tá me vendo aí? Peraí. Vocês estão me vendo? Quem estiver me vendo, manda um ok. Boa noite. Agora apareceu. Olá, boa noite para todo mundo. Enquanto a gente está começando, oi Mônica, tudo bem? Como é que tá? Você está Como é na que tá por sua aí? página do Face. Estou na minha página do Face aqui. Ricardo Dias, Psicólogo. psicólogo. Validando na sua página. Enquanto a gente está aguardando as pessoas chegarem, vou avisar vocês que até amanhã esse vídeo que nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional vai estar no meu canal do YouTube, chama Rivan. Então pode procurar lá que vocês vão encontrar. Até amanhã, a partir de amanhã no máximo tá lá, tá bom? Hoje, como eu havia prometido, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Pode mandar perguntas. Então, eu vou fazer a explicação, eu vou falar sobre inteligência emocional. Vocês podem ir colocando as perguntas eventuais que tenham de dúvida, e a partir daí a gente vai dando a resposta no final, tá bom? Eu estou aqui com a Vânia me assistindo, me assessorando, e a gente vai fazer um acompanhamento nesse processo, tá bom? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Parece que está chegando agora só o som, a imagem também. Quem estiver me vendo, manda um okzinho, só para confirmar aqui. Já estão avisando as pessoas da rede. Então ainda estamos fazendo a conexão, vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, quem estiver me acompanhando, para que a gente comece a, a falar com todos aqui. E enquanto o pessoal não vem, eu gostaria de fazer um relato aqui para vocês, né? Que durante essa semana de carnaval eu vi algumas situações de, de eventos e tudo com uma ação solidária. Então eu queria comunicar aqui, né, que é com muito orgulho que eu vou estar fazendo a minha vivência do workshop sobre hipnose, dia 21 de março agora, daqui a 3 semanas, um ingresso solidário, aonde as pessoas vão pagar R$ 50 ou 55 se fizer Simpla. pelo Simpla, 55 pelo Simpla, ou R$ 50 aqui mandando um WhatsApp para gente, mais 1 quilo de alimento. Vai ser uma experiência, acho que inesquecível. Todas as pessoas que vivenciaram esse workshop gostaram muito. Tem relatos no Facebook, no Instagram. É uma coisa assim muito legal. Então, é legal vocês saberem. Oi, Oi, Davina, tudo bem? Minha prima Davina, minha prima Mônica estão por aqui. Que legal que vocês estão por aí.
Então, como eu havia prometido, né, esperamos os 5 minutinhos para esperar que todos acabem se conectando, mas vamos começar então. Hoje a minha proposta é falar sobre inteligência emocional. Esse é um tema que está muito divulgado, tem tudo a ver com aquilo que a gente vem falando nas últimas lives sobre autoestima, sobre trabalho no consultório, para quem serve a hipnose, para quem serve psicoterapia, ansiedade. Então, para começar a falar de inteligência emocional, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês, por favor, me respondam à medida que vocês queiram. Quem de vocês gosta de ser ansioso, ou gosta de ser depressivo, ou explosivo, ou triste? Quem gosta por opção de ter esses sentimentos? Pode responder. Vamos lá, vamos interagir. Tem um delay, tá? Tá. Então, tenho que me acostumar com o delay. A Vânia está bem lembrando aqui. Mas é interessante a gente pensar assim: eu posso querer ser ansioso, ou depressivo, ou explosivo, ou irritadiço. Eu tenho. É gostoso isso? É gostosa essa sensação? Então, eu vou estar complementando isso dizendo que não. Isso não é uma coisa que as pessoas gostam de escolher. Ah, hoje eu quero ficar depressivo. Hoje eu acordei, estou meio chateado, vou ficar depressivo. Qualquer pessoa que vier falar comigo, eu já vou ficar estourado, vou ficar bravo. E a gente vai levando as coisas assim por uma opção negativa. Isso geralmente acontece porque nós não temos o controle das nossas emoções, né? Dos nossos impulsos. Então a gente tem atitudes impulsivas e aí a coisa fica descontrolada. Então é importante a gente entender, né, que a maioria dos atos impulsivos são porque o nosso lado emocional na mente, ele age muito mais rápido do que o lado racional. Então, de novo, o lado emocional tem uma resposta muito mais rápida do que o nosso lado racional da mente. E isso acaba complicando aquela sensação, dando aquela sensação de que nós agimos com emoção, pela emoção, e depois a razão ainda está processando e entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes o resultado desse ato emocional é um arrependimento. Então, por isso eu afirmo para vocês, normalmente as pessoas, nós não gostamos de não escolher, hoje eu quero ser ansioso, hoje eu quero ser depressivo, hoje eu quero ser explosivo. Isso é um trabalho que tem que ser desenvolvido para que as pessoas consigam controlar os seus sentimentos e emoções. E eu pretendo hoje, aqui nessa live, demonstrar para vocês como que a gente pode controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que nós possamos ter um aproveitamento dos nossos sentimentos em prol de nós mesmos, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Essa é a proposta inicial. Então, a inteligência emocional, ela é caracterizada pela possibilidade do ser humano aprender a lidar com as suas emoções e controlá-las. E tirar usufruto em prol de uma melhor condição de vida, uma vida com mais qualidade.
A partir do momento que isso ocorre, tão simultaneamente acontece a possibilidade de você entender os outros de uma maneira mais aberta, mais livre, mais honesta. Porque você está mais aberto com você mesmo. Você está mais disposto a enxergar o mundo de uma maneira mais positiva, com atitudes positivas, favoráveis a uma interação social, favorável a um bom entendimento entre as pessoas. Então, isso é muito proveitoso. É uma coisa de aprendizado, né? Assim, não acontece de uma hora para outra. Porque nós não estamos acostumados a nos observarmos, perceber quais são os sentimentos que nós temos e como que nós podemos tirar usufruto disso. Por quê? É importante nós entendermos que raiva, nervoso, ansiedade, tristeza, depressão, angústia, são sintomas que todos nós temos. É normal que todas as pessoas tenham esses sentimentos uma hora ou outra. Quanto mais a gente fala disso, e é esse o processo que eu venho repetindo, e é isso que eu acredito poder contribuir com a sociedade, enquanto psicólogo, enquanto pessoa, é demonstrar que esses sentimentos, eles podem ser tratados de uma maneira positiva. É esse o grande exercício que eu, na qualidade de psicólogo, entendo ser possível e importante a gente disseminar, para que as pessoas entendam e aprendam a fazer esse trabalho, essa psicoeducação, de ter um pensamento mais positivo, de buscar soluções com entendimento. Então, quando eu penso na possibilidade de entender os meus sentimentos, e mesmo a ansiedade, como eu disse outras vezes, ela é um alerta, ela pode ser utilizada como um alerta para que nós possamos entender um sinal de como melhorarmos o nosso dia, a nossa vida e o nosso relacionamento social. Isso é muito importante. Isso é o que prevalece na inteligência emocional. Então, assim, a importância da inteligência emocional, ela está diretamente ligado a conciliar o lado emocional com o lado racional. Quanto menos nós utilizarmos impulsividade para dar respostas emocionais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mais equilíbrio nós vamos estar gerando entre a emoção, as nossas emoções e a nossa razão. Em função deste equilíbrio, nós passamos a ter mais noção da situação como um todo. E fica mais fácil tomarmos decisões nas nossas vidas de uma maneira mais concreta, mais acertada, com menos possibilidades de erros, com menos possibilidades de frustrações. E aí é onde eu volto a repetir para vocês. Quando eu tenho uma ação emotiva, ela reage antes da minha razão, do meu entendimento da situação. Então, me falta dados para que eu consiga ter uma decisão mais acertada, mais tranquila, que vá me deixar de uma maneira mais equilibrada após determinada atitude. Então, muitas vezes, uma atitude impensada está diretamente ligada à questão pode gerar arrependimento, porque eu não parei, eu não pensei, eu não avaliei a situação para entender como que eu poderia tomar aquela atitude sem estar sabendo de tudo que está acontecendo, né? Então, desta forma, eu posso afirmar para vocês,
A importância da inteligência emocional está diretamente ligado ao fato de nós conciliarmos o equilíbrio das nossas emoções com a nossa razão para buscarmos respostas mais acertadas. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, nós neutralizamos, primeiro, as emoções negativas e nós passamos a buscar comportamentos positivos, melhores. Isso potencializa a sensação de sentimentos positivos. Porque se eu estou equilibrando a minha emoção, a minha razão, eu estou dizendo para a minha mente que assim, apesar de estar acontecendo coisas ruins, eu posso buscar soluções acertadas. Eu posso buscar soluções boas para mim. Eu não preciso ficar me martirizando naquele processo de ó vida, ó céus, e aí eu consigo ter uma atitude diretamente proporcional à minha emoção negativa. Então é uma coisa que eu costumo repetir bastante. A cada pensamento negativo, vale a pena nós agregarmos uma atitude positiva. A partir deste momento, nós estamos trabalhando a nossa inteligência emocional. Ou seja, eu estou cuidando para que o meu sentimento seja revertido em um ato positivo. Isso faz toda a diferença no dia a dia. Porque se você entra num ambiente carregado de energia negativa, a possibilidade de você ficar influenciado nesse ambiente é muito grande. Na mesma proporção, se eu entro num ambiente onde ele está carregado de energias positivas, de energias boas, a chance de eu equilibrar os meus sentimentos e as minhas emoções é proporcionalmente tão bom quanto o que o ambiente está me oferecendo. E aí eu consigo ter uma visualização, uma sensação de leveza, de alegria, de felicidade. Essa é a grande consequência da inteligência emocional. E vamos entender também que assim, inteligência emocional é um processo de treino, de educação, que varia de pessoa para pessoa. Duas pessoas ao mesmo tempo podem estar vivenciando isso, podem estar buscando, trabalhando um processo de inteligência emocional. Só que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo para absorver as informações e entender os seus sentimentos, porque é muito difícil entendermos e lidarmos com os nossos sentimentos íntimos, né? Porque é admitir para nós mesmos que nós estamos enfraquecidos em determinada área ou em determinadas áreas, mas nós podemos agregar um sentimento positivo, uma ação positiva em cima desses sentimentos. Então isso é muito legal. Mas, como eu disse, como eu venho dizendo, né, em todo esse período que a gente está conversando, que eu tenho apresentado essas lives, é assim, é um caminho de educação psicológica. Nós precisamos a nos educar com a possibilidade de buscarmos esse equilíbrio. Esse equilíbrio interno, como me foi questionado a semana passada, esse equilíbrio interno vem da nossa compreensão dos nossos sentimentos. Tem vezes que nós ficamos nervosos, ficamos irritados, ansiosos, e algumas vezes, por mais que nós estejamos treinados ou em processo de treinamento, nós temos mais dificuldades e outras vezes teremos menos dificuldades para entender os nossos sentimentos. Porque, graças a Deus, a nossa vida não é uma coisa estável.
ela muda, ela alterna. Alguns dias nós estamos mais pilhados, outros dias nós estamos menos pilhados, alguns dias nós estamos mais tranquilos, equilibrados internamente, outros a gente acaba não tendo a mesma harmonia interna, o mesmo equilíbrio interno. Então, isso tudo é normal. Como eu disse agora de pouco, esses sentimentos negativos são normais em todas as pessoas. A importância desse processo é entender que, por mais que eles sejam normais, o que eu faço com eles para tirar proveito, para que eu possa adquirir uma condição melhor para entender o que está acontecendo e reverter isso em benefício próprio. Então, se eu estou nervoso e eu sei que eu estou irritado e eu tenho que pegar o carro para ir trabalhar, então eu já vou ficar preparado para não ficar irritado caso aconteça algum acidente de trânsito. Ou seja, a minha irritação não é do trânsito. Se eu tomar uma fechada, se eu encontrar um cara folgado na minha frente, eu sei que a minha irritação não é com ele. Ela vem antes disso. E aí é onde eu tiro proveito disso e faço um caminho tranquilo. Isso é trabalhar e me educar para que eu consiga ter em mente uma situação controlada, minha emoção controlada, meu sentimento controlado. Eu peguei a minha dor emocional e reverti ela numa ação positiva. Então, olha, eu sei que eu estou irritado, ninguém vai me tirar a paciência no trânsito. Ok? Ok. E aí eu faço um caminho mais tranquilo, procuro, nesse contexto, caminhar mais devagar, prestar mais atenção nas coisas, para evitar maiores desgastes. Essa é a conversão que eu estava falando para vocês agora. Então, baseado nisso, assim, acho que tem 5 pilares que um jornalista científico chamado Daniel Goleman, ele estabeleceu num estudo que nos ajudam a entender e a interpretar essa questão da inteligência emocional. Então, assim, são 5 pontos, são 5 pilares, são 5 condições que nós podemos trabalhar para entender como que nós podemos exercitar a nossa inteligência emocional. Então vamos lá. O primeiro deles é o conhecimento dos nossos próprios sentimentos e emoções. Então, eu preciso me permitir, né? Eu disse lá atrás, a inteligência emocional é uma permissão, é uma possibilidade de equilíbrio entre as minhas emoções e a minha razão. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso saber como que eu reajo a algumas situações de nervoso. Quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, como eu controlo esse processo. E aí, em virtude disso, eu consigo reverter esse quadro e agregar uma qualidade de informações que, sabe, hoje aconteceu isso, isso, isso. Então, peraí, eu posso me precaver, porque a maioria das vezes, quando eu tenho esse sentimento, eu sei que o meu comportamento fica alterado aqui, ali, e aí eu vou desenhando minha característica de comportamento, de resposta ao que acontece no dia a dia. Então, vamos lá. Um exercício que eu acho muito interessante, que eu costumo praticar bastante no consultório e acaba na vida real também, é assim: todas as vezes que eu estou incomodado, eu
gosto de escrever qual é o sentimento que eu estou tendo. Para que, no momento em que eu reler o meu sentimento, a situação que me incomodou, eu tenho a possibilidade de rever o que me incomoda. E aí buscar um entendimento sobre o que está acontecendo. Como que esse desconforto está atrapalhando na minha vida. Então, houve, por exemplo, um período em que todas as vezes que eu fosse fazer uma palestra ou dar uma aula, eu ficava tão ansioso, que eu acabava sentindo umas dores no peito. E eu só fui descobrir, uma segunda ou terceira vez que eu fui até o pronto-socorro, que não era um ataque cardíaco, era só ansiedade. Então, em virtude disso, eu comecei a entender que quando eu ia fazer isso, eu não senti mais já faz algum tempo, preparar alguma aula, preparar alguma apresentação, eu fico ansioso por fazer uma coisa interessante, de conteúdo, de qualidade, para quem está me vendo, para quem está me assistindo. E aí, em virtude disso, eu fico com aquela dor no peito, mas é nervoso, pura e simplesmente. Então, eu comecei a entender que a minha dor no peito, sempre que antecipando um evento, era ansiedade. Graças a Deus, fora disso, eu não tenho dor no peito, então não tenho que me preocupar. Né? As poucas vezes que eu tive, eu fui um médico e não tive nada. Então, para vocês entenderem como que é a compreensão do nosso sentimento. Se eu estou irritado porque alguma coisa está acontecendo, está fugindo ao meu controle, eu anoto. Eu anoto, releio, né, porque eu estou incomodado, e automaticamente, é aquilo que eu falei agora de pouco para vocês. Eu neutralizo essa sensação negativa, potencializando uma ação positiva. Então, se eu estou incomodado com a minha ansiedade, o que eu posso fazer para acalmar? Qual a melhor forma de eu me acalmar para evitar essa ansiedade? Entende? E aí é onde a gente começa a dar vazão à nossa compreensão. Por quê? Eu pus no papel, eu li o que está me incomodando e eu começo a ver possibilidades de solução. Então, fica a primeira dica. Então, a primeira dica, volto a falar, é assim, conhecermos as nossas próprias emoções e sentimentos para poder entender quais são as respostas que a gente dá quando sente isso, aquilo que a gente anotou. E aí é uma questão de exercitar mesmo, né? Estou com raiva. Por quê? Estou com raiva porque chutei o pé da cama. Então, por que eu chutei o pé da cama? Acordei correndo. Então tá, então na próxima vez não vou acordar correndo. E aí, enfim, a gente vai lidando com isso. Então, esse é o primeiro exercício para nós começarmos a exercitar a nossa inteligência emocional, certo? O segundo pilar da inteligência emocional diz respeito ao controle das nossas próprias emoções. Então, se eu já sei quais são as emoções e os sentimentos que eu costumo apresentar e quais as respostas que eu costumo fazer, se eu estou nervoso eu já xingo todo mundo, já brigo com tudo, não tomo café direito, vou correndo pro consultório e vamos deixar que depois as coisas se acalmem. Errado. Nós precisamos controlar isso, porque uma coisa desencadeia a outra. Se eu não parar para respirar, eu vou continuar sem fôlego. Quanto mais eu corro, menos fôlego eu vou ter. Então eu preciso parar, preciso arejar meus pensamentos, arejar minhas ideias, para que eu consiga efetivamente, entender o quanto eu preciso de energia para ficar bem, para poder entender
a expectativa que eu tenho para oferecer para o outro, para outra pessoa. Estou falando do meu trabalho, sou um psicólogo, vou no consultório. Se eu não tiver paciência para escutar os meus pacientes, estou no lugar errado. Então eu preciso encontrar a forma de estar tranquilo para poder ouvir, para poder me dedicar, para poder acolher o problema do outro. Então, isso funciona de uma maneira em geral, certo? Então, quando eu busco controlar os meus sentimentos, ele se baseia naquela questão, no exercício que eu dei agora de pouco. Se eu tenho um sentimento que me incomoda, é porque situações estressantes são comuns no nosso dia a dia. Faz parte da nossa rotina. Uma hora ou outra nós vamos estar estressados, vamos estar nervosos, vamos estar ansiosos, e por aí a coisa vai acontecendo de uma maneira sempre normal. É normal que isso ocorra. É anormal quando não ocorre. Então, o que nós precisamos exercitar? Exatamente. Aprender a lidar com as emoções e entender como que eu posso ficar bem apesar daquele sentimento ruim. E aí, a partir do momento que eu controlo as situações, em cada situação que eu estou vivendo, eu tenho dois caminhos. Ou eu busco o equilíbrio, ou eu acabo buscando o caos. Eu já estou ferrado mesmo, que tudo se dane. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu não estou dando chance ao controle das emoções. As minhas emoções estão me controlando. É aquela história. Eu estou agindo impulsivamente, não tenho informações necessárias para poder tomar decisões e acabo me arrependendo, na maioria das vezes, de ações e comportamentos desenfreados que eu fiz em função de não estar controlando esse sentimento naquele momento. Então, assim, quando eu falo que é controlar o meu sentimento em cada situação, é assim, eu posso ficar nervoso, estressado por várias coisas. Porque eu chutei o pé da cama, porque eu deixei cair café na minha roupa, porque o pneu do carro furou, enfim, várias coisas. Como que eu tiro proveito de cada uma dessas coisas? Pneu furou? Vou fazer o quê? Trocar. Ah, mas eu vou atrasar. O que eu posso fazer? Eu vou ter que atrasar, porque eu vou ter que ter condições de chegar. Não dá para me largar o carro em qualquer lugar. E aí a gente começa a entender como que nós podemos novamente transformar um pensamento negativo numa ação, numa atitude, num comportamento e numa resposta comportamental positiva. O pneu furou. Ah, eu não sei trocar pneu. Será que eu posso pedir ajuda para alguém? Será que eu posso ir até um borracheiro? E aí, não vou reclamar da vida, faz parte. Ó, furou o pneu, dá para trocar? Aviso quem está me esperando, se eu tenho compromisso, não vou conseguir chegar a tempo porque o pneu furou e eu vou ter que consertar. Pronto. Simples assim. Dá trabalho? Dá. Mas como eu acabei de dizer, né, e repetir, é uma questão de treino, é uma questão de insistência. Eu vou fazer hoje, agora, daqui um pouco, daqui outro pouco, sabe? Talvez umas 1000 vezes por dia. Mas é a disposição, é a disponibilidade de nós mantermos a intenção de melhorar, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, tem uma frase muito legal que é assim, nós podemos concentrar que qualquer situação possui várias soluções. Em qualquer situação, sabe? Eu posso entender que eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Quando eu tiro o foco do meu problema e começo a focar
em alguma solução, eu começo a ver que tem, às vezes, 2, 3, 5 ou muitas soluções. Eu só preciso procurá-las e, ao mesmo tempo, escolher. Só que isso, nesse momento, entra o controle das nossas emoções. De novo, é aquela equação do equilíbrio entre a emoção e a razão. Falar que eu tô pé da vida porque eu não vou ter grana para pagar minhas contas é fácil, mas as contas vão continuar chegando e do jeito que eu estou expressando nesse momento o meu nervoso, a minha frustração, eu também não vou conseguir produzir mais renda. Então, o caminho é acalmar e buscar outras soluções. Entende? Ver qual solução melhor se adapta. Negociar uma conta, atrasar outra, pagar uma menor ou pagar uma maior, e, enfim, fazer a dança dos números é uma solução. Só para exemplificar. Então, eu já falei. Dos 5 pilares da inteligência emocional, eu já falei. O primeiro, que é o controle das próprias emoções e sentimentos. O segundo é o conhecimento, desculpa. O primeiro é o conhecimento dos próprios sentimentos e emoções. O segundo pilar é o pilar do controle das nossas emoções. O terceiro pilar, que eu quero mencionar agora, diz respeito à automotivação, que é poder pensar antes de decidir. É aquilo que eu estava falando agora de pouco. A partir do momento que eu começo a equilibrar a minha emoção com a minha razão, eu estou me motivando a ter calma naquilo que eu preciso e quero resolver ou fazer, de uma maneira que eu possa buscar benefícios. Pode ser, por exemplo, evitar conflitos, evitar arrependimentos. Isso já é, por si só, um benefício. Então, qual é a melhor solução? Né? Alguém liga e fala que você precisa confundir o horário e está no consultório. Eu tenho que sair teoricamente da onde eu estou para ir atender. Eu posso, eu consigo. Ah, mas eu estou numa consulta, então não dá. Olha, infelizmente houve uma desorganização, uma falha de entendimento, uma falha de comunicação e por algum motivo nós nos desencontramos, né? Eu e o meu paciente, por exemplo. E aí, qual é a solução? Eu posso repor, se o erro for meu, olha, infelizmente houve uma interpretação errada e esse horário realmente não estava programado, como aconteceu recentemente, acontece várias vezes, né? É normal que isso aconteça, como eu disse, não tem problema, não é nenhum problema, é resolvível. Dá pra gente adiar, dá pra gente prorrogar ou não, mas acima de tudo dá para conversar. Isso por si só é uma automotivação. É você não se punir por exigir demais e entender, ó, aconteceu. Como que eu posso ficar bem com essa história? Entendendo e permitindo a compreensão desse processo. Certo? Então, assim, na automotivação, a gente costuma analisar o que sente para decidir o que quer e como quer se comportar. E a partir daí, buscar respostas e metas adequadas àquilo que a gente quer. Eu acabei de dar um exemplo. Então, cheguei no consultório do meu dentista e ele não estava lá. Ah, se eu errei a data, né, ou fui antes ou fui depois, adianta eu ficar batendo boca com a secretária? Não. O que dá para ser feito? Dá para renegociar? Dá para reagendar? Dá para achar uma solução? Entende? Então, o que eu fiz aí? Eu analisei o meu sentimento de frustração.
Porque se eu estou indo no dentista, provavelmente eu estou com uma dor de dente. Eu queria resolver isso logo. Ah, mas desencontramos. O que dá para fazer? Quando que o dentista estará lá? Ah, tá, vamos acertar para o mais rápido possível. E aí começa uma tratativa, aonde eu decido o que eu quero fazer ou e também qual o comportamento que eu vou assumir. Eu vou brigar, eu vou quebrar pau, que eu estou passando mal, que eu estou irritado, que tem que dar uma solução, ou eu vou buscar uma resposta, olha, houve um engano, o que dá para fazer? Tem alguém que possa me atender? Ah, mas não é o seu dentista. Tá bom, o meu desconforto é tanto que me arruma alguém, vamos conversar se alguém pode me assistir para que eu fique bem. E aí eu volto no dentista e no doutor fulano e faço o tratamento como tem que ser feito. Mas assim, eu analisei, eu decidi, escolhi quais os comportamentos que eu queria adotar, ser mais brigão, ser mais complacente, ser mais assertivo, e qual a resposta que eu imaginei resolver, certo? Então, só para reforçar a questão da automotivação, é assim, volto a dizer, já mencionei algumas vezes, e eu acredito ser importante repetir, agir por emoção, sem pensar, geralmente acaba causando arrependimentos. Então, vale a pena reforçar esse terceiro pilar, que é a automotivação. Quando você percebe que você consegue dar soluções mais acertadas, mais tranquilas e mais coerentes, você quer fazer de novo. Então, isso é automotivação. Então, rapidamente, só para mencionar, o primeiro pilar é o conhecimento das nossas próprias emoções e sentimentos e quais as respostas que a gente utiliza normalmente, né? Aí fica o exercício que vale para todas as outras, que é anotar o sentimento negativo que estamos sentindo e o comportamento que geralmente temos. E a partir daí refletir sobre eles, pensar sobre eles. Para podermos entrar no segundo pilar da inteligência emocional, que é o controle das nossas emoções, certo? Através do aprender a buscar soluções que nos favoreçam, que possam contribuir com o nosso bem-estar. A automotivação, que é o terceiro pilar da inteligência emocional, diz respeito ao fato de você se permitir analisar a situação, emoção a emoção do que você sente, né? Para poder decidir o que você quer fazer e qual o comportamento que você quer adotar para aquela situação específica e buscar qual é a atitude que você vai tomar, certo? E aí nós vamos entrar no quarto pilar da inteligência emocional. Sempre lembrando que a inteligência emocional é um processo de aprendizado que varia de acordo com o tempo, de acordo com o treinamento de cada pessoa se dispõe a fazer e de acordo com cada pessoa. Tem que ser feito no tempo da pessoa. Eu não posso lançar aqui um treinamento de inteligência emocional para 4 dias, com 50 pessoas. Cada um tem o seu ritmo. Pode ser que alguém comece a aprender em 4 dias, pode ser que alguém aprenda em 2, pode ser que alguém aprenda em 10. Ele é menos inteligente o que ficou em 10 dias? Não. Ele apenas precisa de mais compreensão e mais empenho, mas não quer dizer que ele não é uma pessoa inteligente emocionalmente, certo? Então, falando de empatia, como eu estou dando um exemplo, é nos colocarmos no lugar do outro, entendendo o que está acontecendo
com outro que ele está precisando da nossa ajuda, ele está precisando algo que não é aquilo que necessariamente eu tenho para oferecer, mas é algo que eu sei como oferecer. Eu entendo o sentimento dele, eu não vivo por ele, a dor dele, o sentimento dele, entende? Mas eu acabo conseguindo interagir com ele, reconhecendo as emoções e os comportamentos do outro ou dos outros e fazendo um objetivo de forma mais tranquila, tornando essa relação de interpessoal mais leve, mais tranquila, mais eficaz, certo? Bom, então, recapitulando rapidinho. O primeiro pilar é o pilar do conhecimento das nossas próprias emoções e sentimentos. O segundo é o controle das nossas emoções. O terceiro é a automotivação. Quanto mais eu perceber que eu estou fazendo de uma maneira adequada e legal, mais eu consigo ficar bem e querer fazer de novo. Essa é a automotivação. Eu vi o resultado legal, eu quero repetir isso. Aí nós temos a empatia, que a partir do momento que eu exerço isso comigo, eu consigo exercer essa compreensão e esse entendimento com outras pessoas, né? E posso dizer que isso acaba nos tornando mais sensível e mais aberto à realidade de um grupo, nos tornando mais preparados para uma relação em grupo. O quinto e último pilar da inteligência emocional é saber se relacionar com as pessoas. Porque assim, se eu já tenho uma mínima compreensão de equilibrar os meus sentimentos e as minhas emoções através de um pensamento racional conjunto, eu consigo tirar proveito cada vez mais daquilo que eu acredito ser bom para mim, me deixando tranquilo, em paz, para que eu possa contribuir melhor no meu dia a dia. Se eu estou bem comigo mesmo, como eu disse agora de pouco, eu consigo irradiar essa sensação positiva ou negativa, de acordo com o que eu tenho para oferecer para outras pessoas. E automaticamente eu estou interagindo com as pessoas. Então, a minha forma de me relacionar com o meio, com as pessoas, com o grupo, aonde eu estou, ela se torna proporcional à minha disposição. Se eu estou mais positivo, eu vou transmitir mais positividade, mais pensamentos positivos, mais coisas boas. Se for o inverso, eu vou oferecer o inverso. Quem acaba ganhando? Não sei, mas eu não vou estar em paz. Entendeu? Eu não vou estar me sentindo tranquilo em não oferecer aquilo que eu tenho legal. Imagina que eu estou bem, eu vejo alguém assim que não está tão bem, eu falo, deixa ele lá que pelo menos ele não me contamina, eu estou aqui imune. Poxa, preciso disso? Será que é essa contribuição que nós podemos oferecer para as pessoas? Eu não acredito. Então, assim, esse é o processo da inteligência emocional. Se eu aprendo a controlar as minhas emoções, se eu conseguir mostrar para uma pessoa que seja, nós estamos aqui com várias pessoas nos vendo, né, me assistindo, aliás, várias pessoas estão me assistindo. Se uma pessoa de todas elas que estão aqui entender que é importante eu contribuir para que ela pense de maneira positiva, com mais equilíbrio, portanto, com inteligência emocional, eu já
me dou por satisfeito. Se eu conseguir 2, vou me dar mais por satisfeito ainda. Se eu conseguir 5, mais ainda, e assim sucessivamente. Mas uma já é o suficiente para mim. Entende? Então, esse é o processo de interação. A minha preocupação é demonstrar para as pessoas como que, através da psicoeducação, de comportamentos positivos, nós conseguimos ter uma vida melhor para nós e para os nossos. Isso é o ponto mais positivo. E assim a gente consegue contribuir para uma melhor qualidade de vida. Certo? Então, para finalizar esse processo, eu quero dizer assim, ó, os 5 pilares da inteligência emocional é o conhecimento das próprias emoções e sentimentos, o controle das nossas emoções, a automotivação, a empatia com o próximo e a sociabilização. Se eu tenho coisas boas para oferecer, para que guardar? Vamos dividir, vamos compartilhar. E, para que eu possa terminar, eu gostaria de citar uma frase de uma escritora, chama Ella Weller. Ela diz a seguinte frase: 2 barcos saindo do mesmo lugar, da mesma origem, um indo para leste, outro indo para oeste, soprados por bons ventos. O que faz é a posição da vela que faz com que cada um deles tome o seu destino e não o vento, porque o vento é o mesmo. O bom vento é o mesmo para os 2 barcos. Simplesmente os rumos são diferenciados pelas atitudes, pela posição da vela. Então, para a gente complementar essa nossa explicação sobre inteligência emocional, vale a pena mencionar que com a nossa vida também é assim. Os nossos caminhos na vida, o que define é a nossa posição da alma. Como nós queremos nos relacionar com o mundo, com as pessoas e com o dia a dia. Se eu não posso entender diferente, senão o caminho do meu objetivo. Eu não tenho que ficar abalado ou preocupado com os acontecimentos do mundo. Senão eu não chego a lugar nenhum. Eu tenho que ter em mente qual é a minha intenção e aonde eu quero chegar. E com isso eu fecho essa explicação, dando oportunidade para que vocês mandem algumas perguntas, né, que eu já tenho algumas aqui relacionadas. E antes que eu esqueça, nem todo mundo escutou, eu vou reiterar o fato de que teremos uma oportunidade vivencial, presencial, no dia 21 de março, daqui a 2 semanas e meia, de conversarmos pessoalmente. Tudo isso que está sendo dito aqui nesse momento de inteligência emocional, de ansiedade, sobre terapia, sobre todo esse processo, através de um workshop vivencial que vai acontecer no Instituto Jô Clemente, ali na Vila Clementina, né? Do lado da estação Hospital São Paulo. Do lado da estação do Hospital São Paulo, das 2 horas, das 14 horas até as 18 horas, 19 horas, das 14 às 19 horas, no dia 21, aonde eu vou estar fazendo, e estou lançando para vocês agora a ideia, de um ingresso solidário, que nós estamos divulgando pelo Simpla, ou através aqui dos nossos contatos, pelo meu WhatsApp, vocês têm aqui no link, R$50 se for pelo WhatsApp e 55 pelo Simpla, porque tem o valor da venda do Simpla. Então 55 lá, se for aqui não tem o percentual deles de venda, mais 1 quilo de alimento. Então, dia 21 são vagas limitadas,
então não teremos para todo mundo, né? Peço para quem tiver interesse, manda no privado, entre em contato com a gente, porque é uma condição única, eu posso dizer. E do mesmo jeito que vocês estão assistindo essa aula, né, essa live, eu vou estar até amanhã colocando no YouTube. O meu canal do YouTube chama Rivan. É vocês entrarem lá para poderem assistir essa palestra. Certo? Temos perguntas. Olha, vamos lá às perguntas. A Cristina falou que no começo da aula você deu um exercício falando de fazer anotações em um papel. Ela quer saber o que faz com o papel que ela anotou e de quanto em quanto tempo ela tem que fazer esse papel. Eu passei um exercício agora de pouco, não sei se todos pegaram, que é assim, como que a gente começa a exercitar e treinar a nossa inteligência emocional? A primeira maneira é conhecendo os nossos sentimentos e as respostas que damos aos nossos sentimentos. Então eu pedi, né, como eu sugeri, um exercício de que vocês anotem o sentimento que vocês tiveram, qual a resposta que vocês têm, como eu dei o exemplo, eu estou irritado porque chutei o pé da cama. Aí o meu comportamento é ficar agressivo com todo mundo que eu vejo pela frente. Do motorista ao pessoal da minha casa, ao pessoal que trabalha comigo. Então, quando eu faço essa anotação, eu posso devo reler e entender. Eu chutei o pé da cama. Eu estou brigando com as pessoas, tem coisa errada. Eu tenho que brigar com o pé da cama. Posso até quebrar o pé da cama, mas também depois não vou ter de dormir. Então, assim, eu começo a ter uma reflexão sobre como controlar o meu sentimento de raiva, de dor. E aí eu começo a entender que, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que pegar o carro, eu estou tendenciando a brigar com todo mundo. Então, não vou brigar com todo mundo porque o meu problema é com o pé da cama. Passei a entender o meu comportamento. Passei a entender o meu sentimento. Entende? Então, assim, de quanto em quanto tempo? Todas as vezes que você se sentir inseguro, para poder melhorar a sua qualidade de inteligência emocional. Ou seja, quando você começa a entender que está tendo um equilíbrio entre as tuas emoções e a tua razão, você está nervoso simplesmente porque está com fome, então tá. Então deixa eu comer, eu não vou ficar nervoso com mais ninguém. Então, pessoal, eu estou nervoso, estou com fome, vou comer, depois a gente conversa. Isso é equilíbrio emocional. Isso é inteligência emocional, por exemplo. Respondido, Cristina? O Paulo mandou uma pergunta dizendo assim, que como lidar com a inteligência emocional das pessoas em época de WhatsApp? A pessoa manda uma mensagem e você demora para responder e a pessoa fica brava. O que fazer para não magoar? Bom, o Paulo está falando como que tem a inteligência emocional na época de WhatsApp. Eu acho que na época de WhatsApp a gente só entende que nós não tínhamos esse recurso antes e que ninguém é obrigado a responder de imediato, né? Porque, como eu disse agora de pouco, toda resposta imediatista ela tem uma carga de falta de interpretação e análise muito grande. Então, assim, recebo um WhatsApp, quero uma resposta imediata e fico irritado porque não recebi, alguma coisa eu tenho de errado porque eu quero uma resposta imediata. Se eu estiver fazendo uma negociação, que hoje é muito comum fazer negociações, compra, venda, contratos por WhatsApp, vai existir uma ligação simultânea, né? Ou seja, é vai e vem uma troca de informações consequente de uma coisa da outra. Agora, se não tem essa condição mais formal,
eu posso estar ocupado com outra situação, né? Os meus pacientes me mandam, eu dou liberdade para que eles mandem comunicado, mensagem a qualquer momento. Só que eu falo, só vou conseguir responder no intervalo de um atendimento e outro. E não necessariamente na sequência. Se você me mandou uma mensagem às 3h30, não é certeza que eu respondo às 4. Já aconteceu de eu só conseguir responder, olhar o WhatsApp 6 horas da tarde. Recebi a mensagem às 2. Entendeu? E aí, como que a gente faz? Passa a entender, olha, isso faz parte de um controle de emoções. Isso é parte de uma inteligência emocional. Eu não posso estar te atendendo e receber uma mensagem e começar a dar atenção para outra pessoa. Cadê o nosso contrato, o nosso acordo, a nossa intenção? Entende? Certo, Paulo? Tem mais duas aqui. A Luciana tá falando assim: inteligência emocional é igual banho? Tem que tomar todo dia? Boa, essa é boa. A Luciana está perguntando se inteligência emocional é que nem banho, tem que tomar todo dia. Olha, eu vou falar que é mais do que banho. É banho compulsivo, porque tem que fazer a toda hora. Então, se a gente faz 5 vezes por dia, pode ser pouco, pode ser muito. Quando a gente começa a perder a conta de quantas vezes fez, é porque aí está funcionando. Entende? Porque a gente já está colocando isso de uma maneira sistemática na nossa vida. E aí o equilíbrio emoção-razão está vindo muito mais fácil do que a gente pode mensurar. Não precisa nem escrever no papel, porque você já faz automaticamente. Então, sim, eu acho que é mais forte que banho, então, Luciano. E Para tem só finalizar, mais uma. O Sandro está dizendo assim: a partir de que idade se trabalha inteligência emocional? Chantagem de berço funciona? eu não entendi direito a questão de chantagem de berço, mas Deve assim, ser com criança, né? sim, inteligência emocional, ela pode ser trabalhada desde sempre. A grande questão que eu acho que é importante colocar em pauta aqui é assim: a criança tem a capacidade de discernir entre emoção e controle de razão a partir dos 12 anos, pela Organização Mundial de Saúde. Até os 12 anos, ela está aprendendo a trabalhar o lado cognitivo. Então, quanto mais for estabelecido o pensamento positivo, já é uma educação de inteligência emocional. Mas a plenitude, o controle, a autonomia desse sistema costuma ocorrer a partir dos 12, a partir dos 15, variando de pessoa a pessoa, aonde a influência da educação, do ambiente familiar, forma o lastro para que isso aconteça e o poder de decisão as pessoas têm a lucidez a partir do 12º, dos 12, 13 anos. Vamos colocar assim. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde, certo? É quando a criança passa a ter entendimento cognitivo efetivo. Algumas mais cedo, outras mais tarde, mas em média de 12 a 13 anos. Certo? É isso. Então é isso. Nós vamos colocar o link aqui depois no post do Simpla para quem quiser ir no dia 21. Então, ó, a Vânia está me falando aqui que nós vamos colocar um post no Facebook, no Instagram, orientando as pessoas para irem até o Simpla, para aproveitar a nossa vivência, né, no dia 21 de março, ou mandar contato, entrar em contato com a gente, para que a gente possa estar agregando esse valor. Né? Ou seja, para que a gente possa estar divulgando esse evento e podendo participar de uma maneira bem legal e efetiva. Tá bom? É isso. Então, eu não quero ser injusto com ninguém. Eu vou agradecer a todos que estão presentes. Não quero, como tem muito numerinho aqui, eu não quero ser injusto
de não dizer o nome de alguém e poder ocasionar algum tipo de sensação de esquecimento. Então, muito obrigado por todos que estiveram aqui, que me acompanharam e que vêm me acompanhando, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Você não quer falar da terapia online? Ah, Só para finalizar? então, finalizando, a Vânia está me lembrando aqui, eu tenho também a possibilidade, que agora é uma coisa recente, de estar fazendo terapia online. Então, muitas vezes as pessoas me procuravam em função da distância de eu estar sediado em Guarulhos e as pessoas estarem em outras regiões de São Paulo, ABC, Osasco, essas coisas, as pessoas acabavam não conseguindo acompanhar, né? Arthur Alvim também, né? E aí é um recurso a mais que a gente tem aqui. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu contato, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a partir de amanhã também no YouTube. E muito em breve também teremos um site para estar dando mais informações e mais vida à psicologia no nosso dia a dia, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela presença e muito boa noite a todos vocês.